neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia, mas o Mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta, regeneração. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos na terra.
És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, bênção da fraternidade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael, luminosas pegadas do Cordeiro. És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Oh Brasil, grande esperança, Bênção da fraternidade. erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael. Reunir os nossos ideais, envolvê-los cada dia mais, na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, com Cafrá mentalizando bem, que se faz numa esperança além, no amanhã que certo se abrirá, num sem fim que todo em luz será. E o amor consociado à paz há de ser tão forte sempre mais, que esse bem unindo nossas mãos florirá nos ideais cristãos. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar,
passear, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou. E poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Olá, caros irmãos, muito boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à palestra pública do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itaberaí. Bem, hoje nós teremos o nosso irmão Renato direcionando o estudo da noite. O Renato, ele é trabalhador do Centro Espírita Irmão Áureo, e o tema que ele vai abordar nessa noite está contido no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como subitens, como assunto que ele vai abordar dentro desse capítulo, será a reencarnação fortalece os laços de família. Eu já vou passar a palavra para o Renato, e logo depois que ele terminar a palestra, a gente volta com o passe à distância e também com os avisos finais. Boa palestra a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos abençoe a todos e nos possibilite momentos saudáveis de reflexão. Vamos dar início à nossa reunião pública desta noite com a nossa prece, rogando a Deus e a Jesus a proteção para este momento. Fechemos os nossos olhos e imaginemos
à Galileia de há 2000 anos, em que a figura de Jesus caminhava ali às margens do lago de Genezaré, visitando os vilarejos, todas aquelas cidades circunvizinhas ao lago, e a multidão de gente procurando Jesus, buscando lenitivo, buscando conforto, consolo. Ó Jesus, nós recordamos a sua passagem entre nós, saudosos da sua presença, Jesus. Por isso te pedimos, sê conosco neste momento, a fim de que a nossa alma possa se repletar da sua luz, que no comentário da nossa lição desta noite do Evangelho possa nos fazer recordar das suas lições amorosas, a sua palavra amiga e fraternal, amparando os nossos corações e as nossas mentes. Abençoa, Jesus, os nossos parentes e familiares. Graças vos damos por tudo, Jesus, e que assim seja. Muito bem, meus irmãos, antes de nós começarmos, nós queríamos lembrar a todos que após a nossa avaliação da passagem evangélica, que iremos fazer breves comentários, nós teremos o momento do passe com fluidificação das águas. Então, se você ainda não preparou um vasilhame de água limpa para fluidificar, faça isso agora, para que a gente possa começar e dedicar o nosso tempo para o raciocínio que iremos desenvolver hoje. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens especificamente 18 a 23, reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Nós gostaríamos de fazer uma abordagem sobre esse aspecto, mas ampliando um pouco mais a nossa visão sobre a ideia da reencarnação, que é o ponto central do nosso capítulo 4, que não à toa está postada logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, para fixar em nós algumas ideias, alguns preceitos, alguns conceitos sobre essas passagens de Jesus, a fim de que tudo mais que venha do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tenhamos essa ideia já fixada em nós. Especificamente sobre se a reencarnação fortalece ou não os laços de família, que poderia ser, e às vezes até as pessoas se questionam, e não com a ideia simplesmente de duvidar, por assim dizer, simplesmente dessa ideia do fortalecimento dos laços familiares pela reencarnação ou não, mas por desconhecer do que de fato é a reencarnação, qual o propósito dela e principalmente, às vezes até mesmo por dizer que a sua religião, a qual abraça com todo fervor, não faz referência à reencarnação. Então nós queríamos primeiro avaliar o pensamento de Kardec quando ele faz essa reflexão sobre os grupos familiares e a afeição real que une essas pessoas. Ele nos esclarece que quando em espírito, no espaço, nós formamos grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Quando nós estamos na erraticidade, preparando para as encarnações, nós, por questões até físicas, de ciência mesmo, há essa atração pelo semelhante. Então, se há afeição real nessas pessoas, nesses espíritos,
naturalmente eles vão se procurar no mundo espiritual por inclinações semelhantes. Diz ainda que muitas vezes até uns seguem os outros da encarnação, vindo a reunir-se numa mesma família. Então, lembre, o nosso mundo original é o mundo dos espíritos. Lá é o mundo nosso de verdade, que nós somos espíritos com a experiência carnal, né? Nós não somos um corpo tendo a experiência espiritual. É o contrário. Então, no mundo espiritual, a gente se reúne por semelhança, por inclinações, né? E a gente, às vezes, renasce nas mesmas famílias. Pode percorrer, inclusive, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba essa multa estima que os liga. Ao passo de que, se eventualmente não houver essa afeição sincera, real, essa família, às vezes, na própria encarnação, ela já se dissolve. Quantos casos nós não presenciamos em que filhos se casam ou mesmo solteiros se mudam e nunca mais ou bem pouco têm de relacionamento com os seus parentes e familiares? Às vezes, são mais afeitos a amigos, colegas de trabalho do que a própria família. Eu gostaria de apresentar para vocês esse personagem, essa figura do Dr. Ramindranath Banerjee, que nasceu em 1929 e desencarnou em 1985. Ele foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia, e ele fez uma investigação acerca de diversos casos de crianças que se lembravam de suas vidas anteriores, chegando a catalogar 3.000 casos. Ele fez essa investigação na Índia, em Burma, no Líbano, Sri Lanka, na Turquia e em diversos outros países. Se mudou para os Estados Unidos e lá ele trabalhou, foi professor também em diversas universidades dos Estados Unidos e escreveu uma obra. Notem que ele não era espírita e não era religioso, ele escreveu um cientista. Ele escreveu uma obra que diz Vida Pretérita e Futura, 25 anos de estudo sobre a reencarnação. O Dr. Banerjee nos diz nessa obra que todas as vezes que nós ouvimos falar sobre reencarnação, nós temos uma de 4 posturas. Sempre. Vamos ver se em qual delas que você vai se encaixar. A primeira delas, a postura de negação. Eu não acredito na reencarnação. Simplesmente nega. A segunda é a postura religiosa. Eu não creio porque a minha religião nega ou ela proíbe a reencarnação. A terceira postura é a postura do conformismo. Eu creio na reencarnação, creio, simplesmente está ali conformado com aquela situação. Eu aceito a reencarnação. Mas às vezes tem posturas, tem comportamentos como se não cresce. Por isso que é uma conformista, né? E a quarta postura é a postura intelectual, é aquela que fala, eu não creio na reencarnação, nem tampouco descreio na reencarnação. Eu não tenho elementos para fazer um julgamento. Eu nunca estudei este assunto. Essa postura intelectual, ela ainda afirma, eu não afirmo e nem nego a reencarnação. Me prove, me mostre que eu talvez aceitarei se os elementos forem suficientes para isso. Vamos fazer uma avaliação rápida acerca dessas 4 posturas para que a gente possa tirar de vez essa ideia, às vezes equivocada, que nós temos sobre a reencarnação e às vezes mesmo crendo, mas nós temos comportamento de não crer. Primeira postura, então, é a postura da negação. É aquela postura profundamente ingênua, porque ele simplesmente acredita que aquilo que ele nega deixa de existir. Isto, ele diz assim, é uma grande bobagem. E diz mais, você não vê que ninguém volta coisa nenhuma? Então essa postura, o Dr. Banerjee, ele diz que não se pode considerar porque, de fato, é uma postura ingênua. Ele falou, eu simplesmente não creio,
e por não crer ele acha que ele não existe e nem se dá o trabalho de estudar, porque nega perentoriamente, né? A segunda postura é uma postura religiosa. Essa postura que o indivíduo vai dizer, aqueles cristãos, né? Vamos analisar a postura dos cristãos acerca dessa condição religiosa de crença. O católico, o protestante, eles dizem: não acredito, pois minha religião não se refere à reencarnação. Minha religião proíbe a reencarnação. Os nossos irmãos católicos, protestantes, não vai aqui nenhuma censura a eles, né? Apenas uma análise do fato dessa questão, né? Quando analisam ou justificam a não crença na reencarnação porque a sua religião não se refere a ela ou proíbe a reencarnação, não conhecem profundamente a sua religião. Por quê? Essas pessoas não sabem a história da sua religião, porque Jesus era reencarnacionista. A reencarnação está na Bíblia através de colocações especiais. E eu gostaria de passar para vocês aqui a análise de alguns tópicos mencionados na Bíblia, no Evangelho de Jesus especificamente, sobre a reencarnação. Essa postura religiosa, ela está lá, a reencarnação, como a ressurreição da carne. Ressurreição da carne é voltar à carne. Ora, quem volta à carne é o espírito. Se ele volta, ele reencarna. Então, voltar à carne é reencarnar. Vejamos as citações sobre reencarnação no Evangelho de Jesus. Essa seguramente é a mais conhecida delas, é a clássica, onde Jesus e Nicodemos fazem um diálogo sobre reencarnação. Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva para que a gente pudesse nos situarmos com relação a esse encontro citado no Evangelho. Nicodemos não era uma pessoa comum da Judéia daquela época. Ele era um doutor da lei. Doutor da lei é o equivalente a uma figura do Supremo Tribunal Federal, o grau máximo da lei que, naquela época de Jesus, a lei do homem era aquela tida lei de Deus para o povo judeu, né? Então, Nicodemos, ele fazia parte de um conjunto de doutores da lei, e geralmente em torno de 70 e 72 pessoas. Não era qualquer pessoa, era um profundo conhecedor da lei, da religião daquele momento. Então, esse encontro, ele está citado em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Vamos analisar esse diálogo? Nicodemos pergunta para Jesus assim: o que tenho que fazer para ver o reino de Deus? Então Jesus lhe responde: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, meus irmãos, nascer de novo, isso já seria suficientemente para nós, leigos. Sabemos que ele está falando de reencarnar. Nascer de novo é reencarnar. Quem nasce de novo? O espírito, né? Mas Nicodemos prossegue no diálogo. Disse-lhe então Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Ou seja, Nicodemos entendeu. Ele está perguntando como é que a pessoa já velha, como era o caso dele, pode nascer de novo? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus diz para ele: em verdade digo-te, se um homem não renascer da água ou do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ora, era crença comum naquela época que a vida material tinha surgido da água. Está lá na Bíblia, né? No começo do Evangelho de Jesus, que a vida surgiu da água. E o Espírito era diferente da matéria. É por isso que Jesus faz essa distinção. Renascer da água e do Espírito é tomar um corpo novo com uma personalidade nova, né? Sem resquícios de lembranças do passado, para uma nova existência. Não pode entrar no reino de Deus.
o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, o Nicodemos. Não confunda as coisas. O que nasce de novo é o corpo que é renovado. O espírito continua o mesmo, ele só reencarna. E ele continua ainda, responde a Nicodemos: como pode isso fazer-se? Nicodemos ainda não tinha entendido, e Jesus diz-lhe: és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Querendo dizer, Nicodemos, isso já é comum entre nós. Por que você está me perguntando sobre isso? Porque senão qual sentido fazia essa interrogação afirmativa, né, que Jesus fez a Nicodemos? Você é mestre e ignora essas coisas? Querendo dizer, isso aí já é pacífico entre nós, pacificado entre nós. Por que você desconhece isso? Vamos à segunda citação. Jesus e os apóstolos. Está citado em Mateus e Marcos. E ele diz assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia, de Filipe, interrogou assim aos seus discípulos. Ele perguntou aos discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Então ele estava perguntando: o que as pessoas estão pensando de mim? Olha só essa resposta, pessoal. Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, como Jesus poderia ser, a não ser João Batista, que era primo do próprio Jesus, que era contemporâneo dele? Era um equívoco, então, achar que Jesus seria João Batista. Mas como o povo poderia, daquela época, achar que Jesus era Elias, se Elias já havia morrido há 800 anos, se não pela reencarnação? Então era conhecimento do povo a reencarnação, porque senão de onde o povo tiraria que ele poderia ser Jeremias também, um dos profetas que já havia vivido? Somente pela reencarnação. Jesus poderia ser Elias ou Jeremias, embora não fosse nenhum desses, mas era comum o conhecimento sobre a reencarnação. Jesus e os apóstolos, agora uma outra citação do Evangelho de Jesus, após a transfiguração. É uma citação que está em Mateus e Marcos. Após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem, perguntaram a Jesus, por que dizem os escribas ser preciso que Elias volte antes? Ou volte Elias? Ou seja, nas Escrituras está dizendo que o Messias viria, mas antes dele voltaria o Elias, o profeta que vivera 800 anos antes. Está lá escrito. E aí eles perguntam assim: cadê esse Elias? Se o Senhor está dizendo que é Messias, onde está o Elias da história? E Jesus dá a resposta seguinte. Se tinha alguma dúvida, ele diz assim, Jesus lhe responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Ou seja, a profecia está correta. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que o farão sofrer o Filho do Homem. Ora, meus irmãos, como Jesus pode dizer que Elias já veio e que eles não o reconheceram, senão vindo reencarnado num outro corpo? Não é lógico esse raciocínio? Jesus está afirmando que a reencarnação existe, que o Elias reencarnou, só que reencarnou filho de outro pai, de outra mãe, e foi o suficiente para eles não reconhecerem. E, pelo contrário, fizeram tudo aquilo que eles queriam e assim também vão fazer com ele. Mas tem uma outra citação, então. Tem uma confirmação que Mateus e Marcos fazem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ou seja, Jesus está dizendo, e os apóstolos estão acreditando, que o Elias era João Batista reencarnado. João Batista era o Elias reencarnado, né? Então, Elias veio? Sim, veio. Veio como? Veio como filho de Isabel, prima de Maria,
logo João Batista era primo de Jesus. Tem a confirmação do próprio Jesus. Se os apóstolos supunham que seria Elias João Batista, Jesus afirma categoricamente que João Batista é o Elias. Está lá a citação em Mateus, pode conferir, capítulo 11, versículo 12 a 15. Diz assim: ora, o próprio Jesus afirmando, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são violentos que o arrebatam. Ora, peraí, não entendi. Jesus, será que não errou o tempo do verbo aí, não? Porque João Batista, desde o tempo de João Batista até o presente, como assim? João Batista estava naquele presente. Jesus aí está se referindo na condição de João Batista quando era Elias. Então Jesus está analisando a condição do espírito de Elias, que desde aquela época até o presente dele, agora como João Batista, o reino dos céus é tomado pela violência. E arremata dizendo o seguinte: pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele, João Batista, é o Elias que há de vir. E arremata para nós: ouça aqueles que tiveram ouvidos de ouvir. Ou seja, compreenda quem entende compreender. Que é a postura do conformista. Ele diz assim: eu creio na reencarnação. Eu aceito a reencarnação. Essa postura é do teosofista, do espiritista, do rosacrucianista, do antropomorfista, o esoterista, o umbandista, o espírita, né? Todos que somos crentes da vida após a morte e temos essa postura de acreditar na reencarnação, estamos nessa condição. Mas, veja bem, mesmo você acreditando na reencarnação, quando te acontece alguma coisa grave, quando acontece o desencarne de uma criança ou de um ente querido e você se pergunta: por que, meu Deus? Por que isso? Você está tendo uma postura de quem não acredita. Olha, por que você está questionando essa condição? Você não compreende que a morte não existe? Que continuaremos vivos? E se a desencarnação aconteceu desde que não seja aquela provocada pelo suicídio, é porque estava no momento de acontecer. Então essa postura simplesmente de acreditar por acreditar não é o suficiente. Nós temos que ter postura de quem acredita na reencarnação de fato. E aí passamos para analisar a quarta postura, que é a postura intelectual, daquele que diz: eu não creio na reencarnação, nem tampouco descreio na reencarnação. Eu não tenho elementos para fazer um julgamento. Eu nunca estudei este assunto. Eu não afirmo e nem nego a reencarnação. Esta postura, segundo Banerjee, é a postura correta. Espera aí, por que eu tenho que crer? Eu não tenho, me prove. Mas também não é aquela postura, mesmo sendo provado, eu continuo negando, não tem sentido nenhum. Não é honesto conosco mesmo, simplesmente uma postura negativa, negar, senão nós estamos naquela primeira postura, de negar por negar, né? Então, a postura intelectual, ele fala que é a postura madura, é a postura que nós devemos ter, né? Então, todos temos, e ele faz um pensamento interessante, ele diz assim, ó: a ciência nos diz e nos prova hoje que todos nós temos uma memória cerebral, uma memória genética. Eu, por exemplo, lembro de coisas que me aconteceram há 1 ano atrás, 10 anos, 50 anos atrás, né? Quando eu tinha mais ou menos 4, 5 anos, mas eu perco a minha memória depois desse período. 3 anos, 2 anos, embora eu estivesse vivo, mas eu não tenho a lembrança. Então essa memória cerebral, eles chamam de memória genética. Mas aí, eu pergunto para você, e quando nós nos lembramos de uma coisa que nós não sabemos? Como é que a ciência explica isso? Quando eu executo uma função que eu não aprendi,
Estamos diante, então, de um fato paranormal. Eu não tenho explicação, eu não aprendi isso. Eu não me lembro disso. E como é que eu executo? Eu chego ao piano e toco como Mozart, aos 7 anos de idade, já tocava, já compunha. Por que não, todas as crianças de 7 anos, então, não fazem como Mozart? Só uma explicação. Temos também, além de uma memória cerebral, nós temos também uma memória extracerebral. Uma memória que não está ligada pura e simplesmente ao meu cérebro, porque eu estou lembrando de coisas que não foram processadas aqui nessa encarnação, aqui neste momento. É uma história que nos remete a esse questionamento, porque de fato acontece. As crianças intelectuais, né, inatas, como que a gente explica isso, né? E tem explicações, vários cientistas provando a existência da reencarnação e esses laços que alargam pelas repetidas reencarnações. Olha só a existência dessa doutora Edith Fiore, é uma norte-americana, doutora em psicologia na Universidade de Miami, autora dos livros Você Já Viveu Antes? Possessão Espiritual. Então, essa é uma das cientistas, nem religiosa que prova a reencarnação. Também temos a doutora Ellen Humbach, psicóloga norte-americana, autora de livros como Recordando Vidas Passadas e Vidas Antes da Vida. Tem também esse professor francês, Patrick Drouot, doutor da Universidade de Columbia em Nova York, que é considerado um dos principais estudiosos dos temas espirituais do mundo, procurando fazer uma ponte para a interpretação desses temas do ponto de vista da física. Autor dos livros Reencarnação e Imortalidade e Nós Somos Todos Imortais. A reencarnação é estudada, é provada cientificamente. Nós não temos o porquê de duvidar. E eu conto então, para finalizar, um caso de um ladrão que reencarna para devolver o que roubou da sua vítima aqui no Brasil. E é um caso também contado pelo Divaldo em uma das palestras dele. Ele diz que tinha um parente que era o homem mais sovina do mundo. Era um homem que vivia apagando a luz onde ele estava, se bem que era um procedimento de economia, mas era obsessivo. Ninguém podia ficar com a luz acesa muito tempo, onde estava o bico de gás ligado, ele desligava e fazia economia, passava fome, passava necessidade, mas não gastava o dinheiro. Se separou da mulher só para não gastar dinheiro com a mulher e foi acumulando, juntando tudo que ele ganhava. E ele era parente do Divaldo, e ele ia visitar o Divaldo de vez em quando lá na Mansão do Caminho, e o Divaldo ficava penalizado com ele. Ele vestia-se mal, calçava-se mal e amealhando uma verdadeira fortuna, né? Inclusive, ele dizia sempre que queria ajudar o Divaldo na Mansão do Caminho, mas nunca achou o momento para isso. E ele sentia ojeriza de criança. O Divaldo, com 3.000 crianças vivendo lá na Mansão do Caminho, sempre chegava um branquinho perto dele, um neguinho, não. Ele achava que ele tinha preconceito de cor, mas na verdade ele não gostava de criança e não tinha filhos. Ele tinha um problema físico que não podia ter filho, né? E, por coincidência, um dia mudou para frente da casa, como vizinho deste homem, desse parente do Divaldo, uma pessoa que tinha um filho, uma criança pequena. E um dia, ali brincando na calçada, essa criança chamou ele de tio e ele se encantou por essa criança. Ele não gostava de criança de jeito nenhum, mas por essa criança ele se encantou. Se encantou de tal forma que ele disse uma vez para o Divaldo: eu vou roubar essa criança desse pai. E eu falei assim: ai meu Deus do céu, há o problema aí. Não, eu amo essa criança. Eu vou roubar ela. Não faça isso, fulano. Não, eu vou roubar a afeição dela. E de fato, os pais davam as corrigendas e ele dava brinquedo. Ele dava coisas para a criança. E a criança foi criando aquela afeição por ele, chegando ao ponto dessa família mudar-se da cidade onde eles estavam para viver
longe, 60 quilômetros, para desfazer dessa ideia, porque ia virar uma rixa, né? Uma briga. Meus irmãos, ele comprou uma casa lá naquela cidade, de frente para a casa desse pessoal, só para ir ver a criança. E aí um dia, lá na Mansão do Caminho, ele falando que tinha interesse de ajudar o Divaldo, né? Mas que achava que o Divaldo não precisava, né? Porque ele tomava conta daqueles meninos tudo, e aí o Divaldo usa a expressão assim, de fato. Realmente é muito fácil tomar conta de 3.000 crianças. O difícil é tomar conta de uma, né? Porque aí a gente precisa ajudar os pais a criarem uma, né? E aí o Divaldo viu que ele estava com ciúme daquele relacionamento dele lá com essa criança. Mas um dia, o Divaldo, numa sessão mediúnica, muito preocupado com ele, perguntou para os espíritos superiores como é que ele podia explicar o comportamento do fulano. Não tinha lógica, né? A pessoa se preocupar, uma vida miserável, economizando tudo. E ele foi em cartório, meus irmãos, e passou todos os bens dele para a criança. Escritura, uma sólida fortuna, passou tudo para o nome da criança. E aí o Divaldo questionou, por quê? E os espíritos vieram e disseram para ele, Divaldo, no final do século XIX, para o início do século XX, viveu na Europa duas pessoas, dois amigos, e que um deles, por uma ação ardilosa, que o outro nem desconfiou, acabou tomando todo o dinheiro dele. Deixou o outro na miséria. Esse homem que roubou é o seu primo. E o outro que foi roubado é essa criança. Agora, ele arrependido, reencarnou para devolver todo o dinheiro que ele roubou para o amigo que ele havia lesado. Olha como as situações de Deus resolvem. Como é que a gente ia resolver esse problema se nós pensássemos apenas numa encarnação? Que laço é esse de assimilação, de semelhança que une as pessoas que às vezes a gente não dá conta de explicar? É a situação, meus irmãos. A falta que nós cometemos contra nós cometemos contra os outros, cometemos contra nós mesmos, né? A reencarnação, então, é o perdão de Deus. Nós nos reunimos em família e às vezes nós temos intrigas familiares, são a oportunidade que temos de voltar ao amor de Deus. A prova concreta do amor de Deus pelas criaturas é a reencarnação. Por que a reencarnação existe? Porque Deus é justo, porque nos permite reencarnar para voltarmos e refazermos os nossos passos até que sigamos felizes ao encontro de Deus, que é o fim de todos nós. Então pensemos, a reencarnação não destrói laços familiares, pelo contrário, ela estreita todos eles, porque nós iremos entender que a família universal é o propósito de todos nós. Muita paz e acompanhe agora o passe magnético. Boa noite para todos. Vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos, pessoas reuniam numa tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus.
continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais uma palestra pública e antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, nós vamos deixar aqui alguns avisos. O primeiro aviso é sobre o tratamento espiritual, que é direcionado a pessoas que estão passando por alguma dificuldade, seja dificuldade nos relacionamentos, dificuldade com a família, dificuldade no campo da saúde, psicológica ou outras. Nós vamos colocar aqui na tela o número do WhatsApp e quem porventura desejar iniciar o tratamento na Casa Espírita, basta entrar em contato através desse número aqui, ok? E vai fazer o seu agendamento e a Casa Espírita vai entrar em contato para que você ou outras pessoas iniciem o tratamento espiritual. Um outro aviso que a gente já deixa aqui é sobre os cursos na Casa Espírita, os cursos do Centro Espírita. Agora, em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, nós vamos iniciar o curso Noções Básicas da Doutrina Espírita e outros cursos também, outros módulos. Se você deseja conhecer mais sobre Espiritismo, sobre a doutrina espírita, no número que nós estamos mostrando aqui no vídeo também, você pode entrar em contato e falar, olha, eu desejo conhecer mais sobre a doutrina espírita, eu desejo estudar a doutrina espírita. Então pode entrar em contato, você será respondida e será aguardado o seu contato que quando os cursos iniciarem, nós vamos te avisar, tá bom? Um outro aviso, um último aviso aqui, é sobre esse final de semana agora, dia 30 de janeiro, às 19 horas, terá um evento chamado, uma pré-concafras, um pré-evento aí antes da concafras, ok? Então, a gente vai colocar aqui na tela agora um vídeo, divulgação desse evento. Então, vamos assistir ao videozinho agora. Você é uma pessoa dinâmica que adora coisas novas e se interessa por espiritualidade? Eu tenho um convite especial para você. No dia 30 de janeiro, às 7 da noite, horário de Brasília, teremos um evento onde abordaremos o tema Concafras, o Espiritismo transformando vidas. E além disso, vamos apresentar a mais nova plataforma espírita do Brasil. Tudo isso online e gratuito. Você vai ficar sabendo as principais novidades, o projeto Novas Dimensões do Conhecimento e a incrível programação que vai atender com excelência crianças, jovens e adultos. Daremos uma pincelada dos conteúdos extraordinários de um dos mais consagrados eventos espíritas do mundo. E eu tenho certeza que vão lhe atender naquilo que você mais busca. Não perca essa oportunidade. Confira em primeira mão tudo que está sendo preparado. Acesse www.concafras.com/pré-concafras e participe. Como vocês puderam ver aí no vídeo, o tema do evento, da pré-concafras, é o Espiritismo transformando vidas. Você pode se inscrever através do link concafras.com/pré-concafras. Tá? O evento será agora neste sábado, então se inscreva aí, vai ser um evento bem bacana. A gente pôde aí conferir como está sendo a organização e o pessoal está trabalhando com muito carinho para a produção desse evento, ok? No mais, agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Vamos continuar sintonizado com o Mestre Jesus e em nome dele nós vamos fazer o encerramento nessa noite. Vamos encerrar com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja.